Olá, meu nome é Thales. Eu sou do segundo ano do curso de Petróleo e Gás e eu vou apresentar o trabalho da minha equipe, que é composta por mim, pelo Alan, pelo Levi, que nós somos os autores, né? E o orientador, que é o Valdeir Lira, que é tanto nosso técnico quanto o nosso professor. E eu vou falar um pouco sobre as características, né, do tanque, em específico, o tanque de teto fixo. E para começar, eu gostaria de falar sobre os componentes principais de um tanque, que, como vocês podem ver no slide, são o teto, o costado, o fundo, a fundação e a base. Então, os principais mesmo que é importante nós sabermos é o teto e o costado, para que a gente possa entender quando eu for falar sobre os tipos de tanque, né, e explicar as diferenças entre eles, é importante que nós saibamos o que é o costado. Então, o teto é o telhado do tanque. É, assim como vocês podem ver, a parte superior do tanque, né? Que é como se fechasse o tanque. Já o costado, a gente pode pensar como se fosse a parede do tanque. É o que dá uma estrutura a ele, né? E a parte vertical, a maior parte do tanque é justamente o costado. Assim como vocês podem ver no slide. E aí o tanque de teto fixo, né? O que é o tanque de teto fixo? É um tanque cujo teto dele é soldado, é preso ao costado. E, ou seja, ele não tem um movimento, ele não se mexe nem para cima nem para baixo. Ele é fixado ao costado e ele está diretamente ligado ao costado. E isso faz com que ele se torne estanque ao vapor, ou seja, ele não permite a saída de fluidos, né, de vapores, uma vez que ele está fixado no costado, ele está tampando o tanque. Assim que vocês podem ver no slide, né, que fala que são juntas soldadas devido às quais se torna estanque ao vapor. Geralmente, eles são utilizados para armazenamento de líquidos pouco voláteis, uma vez que por ser um tanque de teto fixo, não seria interessante que muito líquido se acumulasse na forma de vapor. Então, quando nós temos um tanque de teto fixo, você não tem, como eu tinha falado, esse movimento do teto, independentemente do que esteja acontecendo dentro do tanque, né? De como esteja a situação dos fluidos dentro do tanque. Então, é interessante que nós usemos substâncias, materiais, líquidos pouco voláteis, porque um material líquido muito volátil vai liberar muito vapor, vai se transformar em vapor com muita facilidade. Agora a gente vai falar sobre a classificação quanto ao tipo do tanque. Então, os tanques de teto fixo eles podem ser autoportantes, suportados, e quanto às variações do teto, eles podem ter teto cônico, teto curvo ou teto em gomos. Então, o que é o tanque? O tanque de teto fixo suportado é o teto com a forma aproximada de um cone que é apoiado em uma estrutura metálica composta por vigas e colunas ou entreliças com ou sem colunas. Então, é os tanques de teto fixo que tem uma estrutura interna para poder apoiar esse tanque. É chamado de tanque suportado, justamente porque ele tem um suporte interno que mantém, que suporta o tanque. Teto fixo autoportante é o teto com a forma aproximada de um cone que é suportado apenas em sua periferia, apoiando-se no costado. Então, o suporte é justamente é, essa periferia se apoiando no costado. É o costado em si, é esse suporte. Por isso ele é chamado de autoportante. E o teto ele se apoia justamente no costado. Ou seja, ele não tem essa estrutura interna que tem no suportado. Essas vigas metálicas, né? Enfim, como está sendo mostrado aí nas imagens. Aí sobre os tipos de teto, né? O teto cônico, como o próprio nome fala, é um teto em que ele tem uma forma aproximada de um cone reto, como vocês podem ver aí na imagem. Os tanques de teto curvo, eles apresentam a forma aproximada de uma calota esférica, então eles não têm a forma de um cone como o cônico, né? É mais como se fosse, justamente como eu falei, uma calota esférica. Tá? Dá para ver bem claramente essa calota na imagem. E normalmente os tanques de teto curvo são autoportantes. E temos também o tipo de teto em gomos, que são o quê? Da mesma forma como o teto curvo, eles
eles também têm a forma de uma calota esférica. A diferença é que eles são constituídos por várias placas de chapas. Então, é basicamente a mesma coisa do teto de teto curvo, só que eles são compostos por essas chapas, assim como está sendo mostrado nas imagens. Então, o tanque, ele precisa respirar de certa forma. E aí, assim, no slide, assim que vocês estão vendo, fala que eles possuem uma conexão no teto. Esses tanques de teto fixo, né? Eles têm uma conexão no teto com ou sem válvula, aberta para a atmosfera. Ela evita a formação de vácuo durante as operações de esvaziamento ou sob pressão durante as operações de enchimento. Então, elas podem ter ou não uma válvula e ela evita justamente essa formação de vácuo, que não é nada bom quando você está esvaziando ou enchendo o tanque. Muitas vezes esse vácuo faz com que ainda se mantenha fluidos lá dentro. E não é seguro você ter, quando você vai esvaziar o tanque, por exemplo, não é seguro que ainda se tenha fluidos lá dentro. Todo o fluido que está lá tem que ser retirado para poder ser manuseado o tanque, etc. Então é importante você ter essa válvula, esse respiro, né? Esse vente, que pode ser como uma válvula, como está sendo mostrado na imagem, ou pode ser só sem válvula, pode ser uma abertura mesmo. E nós temos também a válvula de pressão e vácuo. Ela tem a função também de evitar a formação de vácuo, admitindo ar, ou a sob pressão, liberando os gases. Ou seja, também nós podemos ter essa liberação dos gases e evitar a formação de vácuo. Pode atuar devido a variações de nível durante as operações de enchimento ou esvaziamento também, ou a variações de temperatura, ou seja, aquece ao sol e resfria-se à noite. Ela pode atuar de acordo com essas variações de clima, uma vez que com uma temperatura maior, as moléculas vão o quê? Vão se volatilizar mais, porque a temperatura aumenta, ponto de ebulição. Temperatura menor, elas vão se volatilizar menos. Então, essas válvulas de pressão vão agir de acordo com essas características e de acordo com essas situações do dia a dia, né? Se é de manhã, se é de tarde, a temperatura, enfim. E ela é obrigatória para tanques de teto fixo. Ou seja, se a gente vê a importância delas nesses tanques, uma vez que os tetos desses tanques não se mexem, né? Eles são fixados. Então é importante que a gente utilize outros meios para manter a segurança deles e manter o controle do que tá lá dentro e do que não tá. E eles são muito utilizados quando você tem produtos perigosos e redução de emissões. Então vocês podem ver como é essa válvula de pressão e essa válvula ou válvula de vácuo na imagem. Nós mostramos, é dessa forma. A gente tem tanto a válvula de pressão quanto a de vácuo e o vente em cima do teto, no topo do teto, lá em cima, fazendo essas coisas que eu falei, né? Atuando dessas formas. E é basicamente isso. E espero que tenham entendido.